Fala pessoal, Ecotour aqui mais uma vez, hoje com mais uma entrevista, hoje com o Reinaldo. Tudo bem, Reinaldo? Tudo bem, João? Como é que você está? Bem, graças a Deus. O Reinaldo é coordenador do curso de informática aqui da ETIP e a gente já veio entrevistar ele aqui, trocar umas palavrinhas com ele aqui. Reinaldo, o que você está achando aí dos trabalhos em relação ao tema de turismo sustentável, envolvendo a tecnologia, aquilo que os alunos da informática aprendem? Então, João, eu tenho observado, né, que nos últimos anos a questão tecnológica ela tem invadido todos os espaços, né? E hoje você tem muito recurso através dos canais, né, que esse é um deles, né? Através da internet que você pode buscar as informações e através de uma série de outros recursos que tem, que se a gente for enumerar, a gente vai ficar aqui, né, a manhã inteira. Então eu acho que a tecnologia hoje, ela está, pelo menos no nosso mundo, né, ela está 100% presente, né? Isso é muito bom porque a informação, ela chega muito rápido, né? E seja ela de uma forma positiva ou negativa, você tem condições, através dessa velocidade da informação, você tem condições de, numa determinada situação, você se preparar para o que vem. Haja vista o que nós vimos aí recentemente, por exemplo, com relação aí aos furacões, né? As cidades se preparando, né, para a vinda, para a chegada desses episódios da natureza. Ou seja, se não fosse a tecnologia, se não fosse a informação chegar com antecedência, isso tudo não teria acontecido de maneira satisfatória, né? Poderia ter sido pior as tragédias. Claro que houve também mortes, houve feridos, mas poderia ter sido muito maior se não fosse a informação chegando com uma certa rapidez. Então, eu acredito que daqui para frente, né, esse futuro, a gente diz que isso é o futuro, mas o futuro já é agora, né? É o presente, né? É engraçado, mas o futuro já é o presente, por conta disso, né? É verdade. E graças a nós, né, que somos da área tecnológica, e vocês não são efetivamente, mas estão se preparando para ser, né? É verdade. E legal. E no seu pensamento, o que você entende como turismo sustentável? O turismo sustentável é aquele que não utiliza, né, coisas que possam trazer prejuízos para a natureza, né? Seriam recursos que você utiliza sem esse prejuízo, não acredito, né? Por exemplo, quando eu faço minhas reservas em viagens, eu não imprimo o meu voucher de passagem aérea, de hotéis. Eu simplesmente baixo através de aplicativos, né? Baixo no celular e levo nos locais onde eu vou embarcar, onde eu vou ser hospedado. Então, ou seja, você economiza na questão da folha, da tinta, né? No caso, se seria um voucher, né, impresso, você economiza nesse sentido. Então, eu particularmente sou muito preocupado com essa questão ambiental, né? Tudo que eu posso fazer para evitar agredir a natureza, eu faço. E assim, não penso duas vezes. E a gente, como é da área tecnológica, a gente tem, né, habilidade para isso. Eu acho que isso é um caminho, né? Legal. E a gente conseguiu perceber que você é bem preocupado, né, com a sustentabilidade, com a substituição da tecnologia pelos recursos que acabam trazendo algum malefício, né, para a natureza. E você falou de você mesmo, né, que você baixa o voucher, que nem você falou, mas em relação a algum lugar que você foi, você já visitou algum lugar que teve uma preocupação a mais com a sustentabilidade, com a acessibilidade ou algo parecido? Sabe, João, nós no Brasil, a gente vê pouco isso, né? A preocupação com relação à sustentabilidade. Claro, a gente vê, São Paulo, como é uma cidade muito grande, é uma megalópole, ela tem um pouco dessa preocupação, mas eu tenho alguns parâmetros de locais fora do Brasil que dão muito mais atenção, dão muito mais ênfase a essa questão da acessibilidade, a questão ambiental. Isso é divulgado a todo instante, a partir do momento até que quando você chega em aeroportos, você já vê essa cultura, né? No Brasil, ela está sendo
criada essa cultura, mas ainda isso leva tempo, isso não é imediato, né? O Brasil é um país relativamente novo, né? Um país de 500 anos, né? E a cultura do nosso povo ela ainda não está focada nesse sentido na totalidade. A gente que está na grande cidade, a gente tem isso um pouco, mas o Brasil ele é muito grande, ele é muito extenso, e o Brasil ele não é uniforme, né? Então a gente tem muita divergência de povos, de cultura dentro do nosso país, e isso talvez atrase um pouco essa questão, né? Coisa que lá fora, em outros países, isso, pelo menos pelo que eu vi, aparentemente não é assim, né? Claro, eu conheço poucos lugares, mas a gente tem uma noção de como é. Então, acredito eu que o caminho é esse, né? Divulgando, incentivando as pessoas, incentivando através de mídias, seja ela impressa, a impressa no caso seria uma mídia antiecológica, né? Mas enfim, ela também existe, né? A mídia hoje da digital, que é o que a gente tem, né? Mais fácil. Então eu acho que é importante essa divulgação, né? Isso vai se criando, a cultura ela demora para ser assimilada, né? Mas de qualquer forma você não deve deixar de fazer. Então eu procuro, dentro do meu mundo, divulgar isso, seja na minha casa, seja na escola, enfim, a gente procura difundir da melhor forma possível, né? Aí com o tempo isso vai se tornando natural, né? Legal. Então, Reinaldo, aproveitando o gancho aí, vou puxar o gancho aí do que você falou sobre mídia, sobre velocidade de informação, e até voltando no assunto que a gente já tocou nesse assunto, sobre a tecnologia, a informática, assim, mais no nosso caso, assim, né? Você acredita que é a profissão do futuro? Que muita gente fala que é a profissão do futuro? João, eu passei por uma revolução, aliás, as pessoas que têm mais ou menos a minha idade passaram por uma revolução tecnológica. Eu sou da época em que não existiam computadores, não existiam esses celulares que vocês veem hoje. Nós tínhamos muita dificuldade com coisas que hoje são aparentemente banais, né? Eu venho de uma área eletrônica, não sei se eu cheguei a contar isso para vocês algum dia, mas a minha formação é eletrônica. E em 1989, 90, mais ou menos, eu passei para uma empresa no qual eu saí de uma manutenção eletrônica e fui para uma área um pouco mais voltada para informática. Até então, os computadores que a gente vê hoje nas nossas casas, nos laboratórios, enfim, esses microcomputadores, eles eram tidos como peças de pessoas que tinham muito poder aquisitivo, que não existia no Brasil. Nós tínhamos que importar esses materiais. E eu peguei bem essa transição em que um governo, na época, ele liberou a importação, que foi o governo Collor. Ele liberou a importação não só de materiais tecnológicos, como os carros também, né? A importação, porque até então só podia utilizar o que era produzido no Brasil. E o Brasil ele não tinha, aliás, a fábrica ela não tinha qualificação para produzir o equipamento aqui, né? E quando houve essa abertura de mercado, houve uma revolução nessa questão. Nós passamos de materiais que até então eram tidos como materiais apenas de pessoas com alto poder aquisitivo que poderiam importar, né, que não tinha acesso para todos, a materiais que chegavam a todo momento até em lojas do mercado, né? Então, quando isso aconteceu, foi um estouro, né? E eu, naquela época, como eu trabalhava com manutenção eletrônica, eu acabei migrando para a área tecnológica, né? E foi quando eu segui através da minha graduação para a área tecnológica. Foi um processo até lento, porque eu tinha graduação, eu tinha qualificação eletrônica e fui para uma área tecnológica. Eu saí da eletrônica e fui para essa área. Foi a melhor coisa que eu fiz, porque senão eu estaria lá para trás, não teria condições hoje de estar onde eu estou e não teria passado por empresas, né, voltadas para essa área. Então, lá atrás a gente já até falava que isso tudo era o futuro, né, para nós brasileiros, mas lá fora já existia.
Para nós brasileiros era futuro, né? E ainda está sendo futuro. Eu, assim, a cada ano que passa eu fico pensando, o que será que vai vir no ano seguinte? O que será que vai vir nos próximos anos? Muita coisa que eu ouvi lá atrás, em 1990, 1994, aconteceu, né? Então, assim, hoje está tudo muito mais rápido até do que estava naquela época, porque naquela época estava engatinhando, hoje não engatinha mais. Hoje está tudo aí e as coisas estão acontecendo. Hoje acontece uma coisa, sai um pão quentinho lá na Califórnia, que é o berço da tecnologia, né? Sai esse pão quentinho, um minuto depois ele já está aqui, a gente já está sabendo, né? Então isso tudo está sendo muito rápido. Volto a frisar a questão da informação, né? A informação hoje está muito rápida. E isso tudo é graças à tecnologia. Então, daqui para frente, o que vem pela frente? Eu, sinceramente, é difícil de responder. O que vem pela frente? Claro que vai acontecer outras coisas. Aliás, eu penso até, a gente já ouviu lá nos jornais, que no futuro a gente vai visitar os países do sistema solar, né? A gente vai visitar a Lua. Talvez isso seja daqui uma possibilidade, né? E isso graças à tecnologia, graças, né, à física que está levando isso tudo até lá. Então, assim, existem, né, milhões de coisas também que nós vamos ficar aqui falando a manhã inteira, e nós não vamos terminar. Mas eu acho que a tecnologia, ela não só é atual, mas ela é do futuro. E quem está ingressando hoje na tecnologia tem a possibilidade de buscar algumas áreas até vitais dentro dessa tecnologia, vai se dar muito melhor até do que aqueles que são os padrões da tecnologia. Aquele que se destacar, ele vai ter muito mais condições de crescimento profissional, vai ter muito mais condições de aprender dentro dessa área em que ele escolher. E eu acho que não só voltando, né? Não só é a área do futuro, como é a área do presente. Eu acho isso. Legal, então. Então é isso, então. Reinaldo, muito obrigado pela entrevista. Obrigado a você, João. Eu que agradeço aí. Boa mostra para nós.